Olá, bom dia pessoal. Novamente hoje estamos aí fazendo uma livezinha como combinado às 10 horas. A gente ia começar a falar um pouquinho sobre alporquia. Então a técnica de alporquia é uma técnica para que você consiga fazer em pouco tempo uma outra muda, né? É a propagação da sua planta, tá bom? Basicamente a alporquia ele tem as características básicas de estimular o enraizamento do segmento do tronco, tá? Então uma parte do tronco começa a soltar raiz. Qual que é a vantagem sobre as outras técnicas, a alporquia? Então basicamente a gente sabe que algumas plantas têm mais facilidade e outras com mais dificuldades de estar soltando essas raízes quando você descasca a casca em volta do tronco, tá? Então hoje nós vamos estar mostrando essa técnica, mas antes de começar a falar, bom dia a todos, a falar sobre a técnica em si e mostrar, é importante a gente estar falando os motivos e as vantagens da alporquia, né? Então, novamente, a alporquia, vamos mostrar aqui, virar a câmerazinha. Aqui então nós temos o quinzo, que ontem eu estava comentando sobre essa planta, né? E ele tem essa haste aqui que era o galho de sacrifício dela, não é isso? Então o objetivo nosso é fazer uma reprodução, porque de qualquer maneira eu vou ter que cortar esse galho aqui. Bom, se eu tenho que cortar esse galho, eu muito bem posso fazer algumas técnicas para utilizar o galho que a gente cortou. Não é isso? Então, quais são as técnicas que a gente tem para aproveitar os galhos que você cortou? Uma é fazer uma estaca do galho, né? A gente pode mostrar isso também depois hoje aí na evolução do nosso trabalho. E a outra técnica é você fazer com que um segmento deste galho aqui comece a soltar raízes aqui, ó. É uma técnica chamada alporquia, tá? A partir do momento que você solta as raízes aqui, depois de um tempo você corta e planta ele, você vai ter uma planta pequena, né? Do tamanho mais ou menos que você definiu o seu alporque, e rapidamente, em 2, 3 meses você já consegue está obtendo as raízes nessa região. 1 mês e pouco já tem começando a aparecer as raízes. E precocemente nós temos também a possibilidade de planta jovem estar com frutas aí, com flores, tá? Ontem eu comentei que a vantagem, né, da alporquia está na possibilidade de você fazer mudas pequenas ou jovens, né, mas com maturidade biológica para a reprodução, tá? Essas são técnicas que a gente utiliza. Uma das técnicas que se utiliza para isso chama alporquia, tá? De espécie em espécie, nós temos a necessidade de fazer técnicas de alporquias diferentes. Nem todas são iguais a o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, gente, para essa frutífera nós vamos fazer nesse jeito. Uma outra maneira também de fazer propagação de essas frutíferas é através do método de enxertia.
né? A propagação através de enxertia nós utilizamos o cavalo e o cavaleiro. O cavalo e o cavaleiro, eles podem ser da mesmo gênero, ou seja, da mesma família da planta, né? As espécies podem ser diferentes. E é normalmente isso que a gente faz, tá? Nas enxertias, o cavalo é a parte de baixo, né? E o cavalo, ele pode ser de uma planta muito resistente, por exemplo, da família das frutíferas, e você pega aqui, principalmente das famílias da linha dos cítricos, não é isso? No caso, aqui o caso quinzo, mas você pegaria um galho aqui com maturidade biológica já definida, vai colocar o cavaleiro, que essa parte, o cavaleiro é a parte de cima, o cavaleiro você coloca então no cavalo da mesma família, ok? Então aquele pequeno enxerto vai te dar também precocemente flores e frutos, tá? Então essa técnica é utilizada muito a nível comercial para ir para venda de mudas frutíferas, etc. Tá bom? Gente, em relação ao alporquia especificamente, nós vamos falar hoje sobre a técnica de alporquia. Eu vou estar aqui mostrando para vocês, vamos virar a câmerazinha, o que nós vamos estar utilizando. O esfagno, né? É o musgo desidratado, só que o musgo o esfagno que é vendido a nível comercial, ele vem com muita entrelaçamento e ele é longo. Então quando as raízes elas crescem no musgo desidratado, que é o esfagno, na hora que você for tirar o seu alporque, ele pode danificar as raízes, porque as raízes vão estar entrelaçadas no esfagno, esses que a gente utiliza aí, né? Porque o esfagno ele tem muitos, muito longo, né? Muito comprido. Então o que eu fiz? A gente picou o esfagno, tá bom? Tá picadinho. Então antes de usar para o alporque, a gente pica ele. Vamos estar utilizando também um plástico transparente, tá? E o papel alumínio, tá bom? O que eu vou utilizar de ferramentas? Pode ser um estilete, mas um material, uma faca muito bem afiada, tá? Por quê? Porque nós vamos precisar fazer um corte aqui, ó, muito bem feito, de tal forma que você não macere a casca. Você não pode macerar a casca, tá? Até hoje tá doendo. Eu vou tirar essas agulhas, esses espinhos aqui, viu? Ninguém merece, né? Tá certo? Olha, e o troço não é fraco não, rapaz. Tem uns espinhozinhos nesse troço aqui que é terrível. Bom, gente, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer dois alporques, vou fazer um só, né? Porque senão fica um pouco meio cansativo, isso seria repetitivo. Vou fazer um aqui e outro aqui em cima. Então nós vamos ter uma planta lá em cima e outra aqui embaixo, né? Quando soltar as raízes, nós vamos ter duas plantas aqui, ó. Essas duas aqui e um restinho. Então nós vamos fazer aqui, vamos chegar mais, se puder chegar mais perto. Vamos fazer aqui nesse segmento, que eu acho que uma distância boa aqui, né? Tal, acho que aqui tá bom. E qual é a largura aqui no mínimo a mesma do diâmetro, tá? Eu vou fazer um pouco maior. Vamos supor que seja delimitado aqui, ó.
Aqui o pessoal está perguntando o nome da espécie. Akinzo. Se você puder filmar contra o preto, ali é melhor para eles enxergarem, né? Aqui, ó, aqui assim, o preto, o fundo preto. Uhum. A gente vai fazendo a pergunta aí, nós vamos tentando responder, mas eu... tecnicamente, né? Então você vai fazer chamado anel de Malpighi. Anel de Malpighi. Essa distância tá bom. Então, o segredo principal aqui é que essa parte de cima aqui, ela não sofra nenhuma danificação na hora de você fazer essa técnica. Se você macerou aqui, você corrige ela, porque na hora de macerar você danifica o câmbio, e se você danificar o câmbio, ela não vai brotar. A gente tem que tirar até a lenha, viu? A parte lenhosa. Não me preocuparia com a parte de baixo, mas a parte de cima aqui do anel é onde vai sair as raízes, é que realmente você tem que fazer ele muito bem feito. Essa questão da casca aqui, do câmbio, ele vale para qualquer situação em que você vai querer estimular a formação de raiz nessa região aqui. Estou dizendo sobre a casca, né? Sobre a questão de você não macerar na hora de você cortar o câmbio. O câmbio é muito importante porque o câmbio é uma célula meristemática secundária que promove a multiplicação celular e a sua proliferação. Então, vai depender do estímulo que esse câmbio recebe. Ele pode transformar em raiz, pode transformar casca, pode transformar lenha. Depende do estímulo que você exerceu sobre a célula meristemática secundária. Então, como eu comentei novamente, a principal preocupação aqui é na hora de você mexer aqui em cima. Porque a parte de baixo, aqui embaixo não forma raiz, só a parte de cima. Tá? Isso para mim, a natureza é muito sábia, né? Ele fez isso para tentar fazer com que a planta sobreviva, né? Então, por uma questão óbvia, na hora que você interrompe a passagem da seiva aqui na casca, ela entende que parou de receber nutrição. Isso? A boca dela fechou. Então o que ela tem que fazer? Soltar novas raízes para que ela consiga realmente voltar a se alimentar. Gente, então aqui ó, tá vendo que ela tá lenhosa aqui, né? Você não pode deixar nenhum filetezinho verde, senão passa. E outra coisa, algumas espécies, elas não podem, você não pode fazer esse anel de Malpighi que ela não suporta, tá? Então algumas vezes você tem que fazer, chama pontes.
O Allpork também, em termos de bonsai, é ótimo para fazer bonsai, né? Porque você começa a formar raízes aqui e aí nós conseguimos formação de raízes e melhorar o nebari conforme ele for crescendo. Então você ganha a oportunidade de transformar um bom nebari para você, tá? Consegue lá uma água para mim? Então, um bom nebari, vamos falar sobre essa situação. Normalmente o pessoal, quando solta a raiz aqui assim, já vai lá e corta e já planta, né? Você pode deixar esse Allpork aqui e podar as raízes aqui mesmo, em vez de tirar ela de uma vez, tá bom? Então você ganha oportunidade. Por exemplo, se a raiz enraizou só de um lado, o que nós podemos fazer? Tentar estimular o enraizamento do outro lado, podando aqui, diminuindo a força de um lado da raiz. Preciso só de encher isso aqui, ó. E colocar então as raízes de forma radicular, né? Em torno dela toda. Então, qual que é a vantagem do Allpork? É que você consiga realmente um bom nebari também, e também precocidade na sua muda, né? De várias formas, a precocidade de frutificação, floração e também da multiplicação de mudas, né? Você consegue troncos muito mais grossos, né? Com o Allpork, o ficus, etc. Tá falhando aí, Júlio? Sim, a gente usa o enraizador para essa técnica, né? Para você conseguir enraizar melhor. Bom, nós estamos agora umidificando o esfagno, né? Ele vai ficar úmido dessa forma, fica úmido, picado, tá, gente? Então o esfagno picado, já tá picadinho. Vamos lá. Olha só. Eu vou usar o plástico preto transparente, mas tem uma razão. Por conta da técnica que a gente vai usar. Então, a princípio eu vou usar o plástico transparente, mas não é o ideal. Por quê? Porque a luz, a luminosidade, né? A luz, ele interfere na raiz. As raízes começam a diminuir e ela tem sensibilidade à luz. Então, não é legal usar o plástico transparente. Mas aí eu vou explicar por que eu vou usar esse plástico aqui, tá? Bom, vamos ver aqui. Tá bom. Então o esfagno aqui em volta, né? Esfagno aqui, acho que tá meio mais aqui. Existem outros produtos que você pode usar aqui também, além do esfagno, né? Necessariamente não precisa ser o esfagno. A parte aqui, ó, a parte que vai ficar, que vai enraizar mesmo, é que vai ter que estar bem mais coberta, né, gente? Então, eu já enrolei aqui a parte de baixo. Vamos passar um aramezinho de leve aqui, né? Não vamos estenosar muito, mas eu tenho que trancar aqui o bichinho. Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. Tá bem posicionado lá. Um pouquinho mais pro lado de cá.
Fazer uma balinha aqui, ó. É uma coisa relativamente simples, gente, nada. Eu não estou estenosando, colocando muita força nesse plástico aqui, ó. Mas ele tem que ficar de uma forma que ele mantenha a umidade, tá, gente? Mantenha a umidade. Depois eu vou colocar aqui uma fita. Eu só coloquei aqui só de sacanagem mesmo, mas podia ter fechado lá. Mas eu vou colocar uma fitinha aqui, pode ser até uma fita isolante, para lacrar bem aqui, ó. E ele não perder a umidade, né? Porque essa umidade aqui você tem que manter ele. Tá? Consegue lá para mim a fita de enxerto que eu vou passar aqui. Então, gente, aqui, ó. Aí o pessoal vai perguntar, mas a raiz é fotossensível, né? Isso, fotossensível. Então, o que você vai fazer? Aí eu passo só o papel alumínio em volta, certo? Além de manter ali a temperatura. Vou colocar aqui. Isso aqui é um capricho, viu, gente? Não há necessidade de fazer isso. Mas essa aqui é uma fita de enxerto, tá? Por que eu não peguei e apertei o arame ali? Porque o arame ia estenosar mesmo, ele começa a machucar o tronco ali. Vou colocar a fita. Fita de enxerto, tá? Fita de enxerto. Mas pode ser um isolante. Isolante, quer dizer, fita isolante nessas. Então ela vai ficar muito bem presa aqui, a umidade não pode sair daqui, certo? Eu tenho que se auto gerar aqui. Se tiver problema com umidade, o que nós fazemos? Pegar com a seringa, uma agulhinha, né? Uma agulhinha, uma seringuinha e manter a umidade aqui. Perguntaram ali se a gente coloca o hormônio. Estamos usando o hormônio Super Thrive, mas pode ser o AIB, pode ser esses outros aí a nível comercial também para estimular aí. Olha, sinceramente, algumas vezes eu não uso também dá um bom resultado. Tá certo? Então basicamente é isso, gente. E agora, ó, por que eu vou usar o papel alumínio? Podia colocar o plástico preto, né? Posso, mas desse jeito aqui, ó, vou até colocar esse lado. É fácil de fazer. Hein? Faz uma balinha aqui assim, ó, em volta. Tem aqui, ó. E deixa aqui, ó. Por que isso aqui? Aí eu quero ver se tá soltando a raiz. Aí eu venho aqui e tiro aqui, rapidinho tiro. Porque se for o saco preto eu vou ter que desmontar todo o all-pork. Com esse aqui não, eu vou lá e eu abro aqui e vejo como é que tá lá o enraizamento, né? Então, isso é a vantagem aqui do papel alumínio. E outra, a nível comercial, vou confessar para vocês, eu não uso nem o plástico, eu só uso o alumínio, tá? Só que aí é outra história. Quando é lá no campo, quando você está aqui olhando teu all-pork num bonsai, é tranquilo isso aqui, você consegue controlar. Agora no campo lá, você está fazendo 500 all-pork, essa técnica aqui te incomoda um pouco e leva muito mais tempo, né? Mas funciona muito bem com alumínio só. E a diferença também é que, como é no campo, chove, não sei o que, a gente deixa um pouco aberto aqui a boca de cima. O esfagno é sempre nutrido, hidratado, tá? Então basicamente é isso, né? Sobre o all-pork, tá, gente? Você viu lá
e também frisar novamente a questão das raízes. Necessariamente você não precisa tirar a raiz lá de cara. Enraizou, só enraizou de um lado, não está radial, você quer melhorar, vai lá, deixa 1, 2 centímetros, corta a raiz, já vai ramificando as raizinhas lá, põe de novo ao porque, estimula, tenta estimular o enraizamento do outro lado, para que ocorra então o enraizamento de forma radial. Bom, basicamente é isso aqui. Agora esperar aí um mês e pouco, nós vemos aqui, abrimos para ver como é que ficou. Vamos ver aqui. Queria ver se tem alguma dúvida. Estou perguntando porque diz que dura mais do que o nacional. Mas o que é que ele falou? Ah, tá. Bem mais prático. Muito bem. Gente, então, essa técnica de alporquia aí é uma técnica que a gente está falando sobre a nossa experiência, tá? Não significa que tem outras técnicas que são interessantes também. Por exemplo, necessariamente não precisa ser esfagno, né? Pode ser, o pessoal usa terra já. Coloca um pote aqui, coloca um pote, abre o pote na lateral, amarra ele nessa posição e já coloca a terra ali naquele local. E já tira ali. Só que essa técnica você não tem controle de enraizamento, né? O chamado nebari, né? O Vitalino, quando tirar o alporque, olha, depende. Se for uma mudinha que você quer só fazer uma reprodução, na hora que soltou a raiz e a raiz começou a bater ali no plástico, chegar próximo à parede do plástico, você já pode tirar. Ele já dá pronto para você cortar aqui embaixo, aqui, ó, e plantar ele num substrato para engorda, né, no caso, tal. Agora, se você quer fazer um bonsai com um bom nebari, você tira o esfagno, né? Ele vai soltar as raízes. Você vai ver a raiz, vai ver o enraizamento. Se ele tiver radial, não há problema, né? Porque se o crescimento soltou as raízes de forma radial, você vai posicionar, tirou de lá, você vai colocar ele aproveitando já coloca algum material embaixo para que a raiz fica em forma assim mais de palma assim, né? Que é aberta, né? Como o pessoal tem feito, e aí planta ela nessa posição, tá? Então vai depender, então, por exemplo, eu quero fazer mudinhas e tal, e para reprodução. Não, aí você não precisa esperar um enraizamento radial, né? Não, eu quero fazer um bonsai com qualidade. Então, você não tira o alporque e vai primeiro trabalhando as raízes para depois tirar. Essa técnica aí foi muito bem falado pelo nosso colega que teve aqui em Joinville no mês de dezembro, desculpa, o Charles Ferrante lá de Barretos, da Barreto Bonsai, que explicou muito bem sobre essa técnica de você fazer o trabalho da raiz do alporque antes de tirar ela do local, tá? Até serve para qualquer espécie de galho, tronco, enfim. Patrick, algumas espécies respondem bem a essa técnica, é por isso que nem todas, isso aqui não é receita de bolo, gente. Isso aqui é para essa cítrica aqui, tá? Então, por exemplo, você vai pegar o pinheiro negro lá. Vamos, já que nós estamos aqui, vamos lá buscar uma muda de pinheiro negro. Se você... isso é os extremos, tá certo? Isso aqui é os extremos, né?
Então, ó, você tá aqui querendo, isso aqui eu quero fazer um alporque aqui, ó, nessa região aqui, tá bom? O pinheiro negro, ele não funciona muito bem naquela técnica lá não, tá? Então, o que que a gente preconiza no pinheiro negro? É você fazer como fala, pega um arame, né? E você faz uma estenose daqui dessa parte do segmento onde você quer que a raiz se desenvolva, tá? Então você estenosa esse galho aqui, esse tronco aqui, com um arame, deixa ele bem apertado. Com o tempo vai ficar uma bolota aqui, ó, vai virar um caroço aqui. Na hora que virar esse caroço, aí você vai fazer a técnica de alporque nela, que é, você escarifica ali o caroço e coloca lá o esfai, como eu comentei ali e mostrei para vocês fazerem, tá? Então, por que isso? Porque é dessa forma que o câmbio dela vai estimular melhor o enraizamento. Porque o pinheiro negro ele é chato para fazer a alporquia, não é simples assim. Então, cada espécie, gente, cada espécie responde a determinadas situações, né? Situações. A espessura, muito bem. Tem plantas que você consegue fazer a alporquia de troncos grossíssimos, grossíssimos. E tem planta que você não consegue fazer isso. Então você tem que estudar a espécie. Como eu já comentei no início aqui, ó, tem planta que não suporta o anel de Malpique. Elas não, então você tem que fazer pontes, tá? Também foi comentado da jabuticabeira. Me parece, eu nunca fiz isso, eu vou fazer inclusive, né, para testar. Colegas vieram comentar aí sobre a utilização de taxa de sapateiro, taxinha de preguinho de sapateiro que eles usam. E na jabuticaba, gente, de colocar ela em volta assim, pregar a oxidação ali daqueles preguinhos estimulam a liberação de raiz. A Eugênia suporta o porque também, viu? Também suporta. E a técnica para a Eugênia é a mesma técnica para essa aqui. O Acer também, ótima planta para fazer o porquia, viu? Ótima planta. O Acer, KD, o Palmatum, elas respondem bem ao porquia. Inclusive o Acer, eu acho interessante a gente até estimular a formação de uns caroços também, que é bacana você fazer uma estenose no Acer. Fez o que eu tô falando do caroço, olha só. Na onde você cortou ali o câmbio, em vez de soltar raiz, ele solta como se fosse um câmbio, assim, um caroço, que é como se fosse ele tentando cicatrizar e ele fechar a ponte, né? Fechar a ponte, ou seja, ele tentar voltar ao fluxo, tá? É como se você tivesse cortado assim, ele tá tentando cicatrizar ali, né? Então, por isso que eu digo, se você deixar algum feixezinho, deixar alguma célula, algum câmbio ali, né, na lenha, ele estimula ali, ele vai tentar, em vez de fazer a raiz, ele forma esses caroços aí, então tem que ver. Para mim, melhor época para a alporquia é quando o fluxo de crescimento, de estimulação, de desenvolvimento da planta começa no início da primavera, né? Então essa época é a melhor época que eu prefiro também, tá? Que é onde a gente vai conseguir com que essas células meristemáticas se multipliquem muito mais rapidamente. Isso mesmo, Dioclésio. Um pouco abaixo, que senão... porque assim, ó, o que você tem que entender? Anatomicamente, se você faz em cima do caroço, mas se vai fazer na parte de cima, a raiz vai sair por cima, assim, né?
Então o ideal é fazer por baixo, porque aquele caroço pode virar um baita no nebari. Gente, isso aí, ó, em termos de técnica para conseguir um bom bonsai, o Alporquê é uma das melhores técnicas. Claro que aí tem Yamadori, tem outras, né, outras situações, mas para reprodução, para multiplicação de plantas, o Alporquê é uma das melhores técnicas. Tá? Um mês e pouco, você já vai ter aí uma outra planta aqui. Eu vou fazer, como eu estava comentando, eu vou fazer outro Alporquê aqui depois, né? Não vou ficar repetindo o mesmo produto aí para vocês, tá? Aí eu acho que é cansativo. Mas é a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer ali em cima. E aqui, ó, nós vamos ter, né? Vamos ter essa planta aqui. Essa planta, vocês observarem, elas já estão todas com flor, né? Então ano que vem eu vou ter aqui duas plantas aqui, ó, né? Duas plantas aqui e já dando frutas e flores. Tá legal? Mas eu acho que por hoje tá bom. Falamos um pouquinho, né? Outro dia a gente volta aí para falar mais um pouco sobre outros assuntos, outras técnicas. Agradecer novamente aí a presença de todos, do áudio, do ao vivo hoje, tá? E um bom final de semana a todos aí. Até mais. Grande abraço.